Que são as vítimas da sociedade que o presidente Lula tanto defende. Nós vivemos num tempo onde as pessoas não sabem mais distinguir o que é certo e o que é errado, o que é mal e o que é bem. E isso não está acontecendo por acaso. Isso foi construído pouco a pouco com uma estratégia ideológica que começou há muitas décadas atrás e vem corroendo a base moral da nossa sociedade. Antônio Gramsci, um dos principais teóricos marxistas que já existiu na história, entendeu que não era preciso tomar o poder pelas armas, como tentaram fazer em várias revoluções e eles acabaram fracassando. Bastava tomar o poder pelas ideias. Bastava infiltrar a cultura, as universidades, a arte, a mídia, até o vocabulário das pessoas. E isso ele chamou de revolução cultural. É uma espécie de guerra invisível, onde o campo de batalha é a mente do ser humano. O objetivo é muito simples, é dissolver convicções que sustentam a civilização desde que o mundo é mundo. E essa estratégia ela começa de uma forma sutil. Eles começam relativizando o que é bem e o que é o mal. Depois eles justificam o que é injustificável. E por fim, eles invertem tudo. O criminoso passa a ser tratado como vítima da sociedade. E o homem de bem vira um opressor. O pecado vira virtude. E o que antes era um absurdo passa a ser compreensível. Tudo isso é feito com palavras bonitas, como por exemplo, empatia, contexto social, inclusão ou coisas do tipo, mas Deus ama as pessoas e perdoa. Por trás desse discurso existe uma espécie de destruição silenciosa da consciência moral de um povo como um todo. E a manipulação ela acontece por repetição. Repetem as mesmas ideias em novelas, em músicas, nas salas de aula, de faculdade, discursos políticos. E o povo, sem perceber, começa a absorver essa ideologia completamente torta. Uma espécie de anestesia coletiva, uma lavagem moral completa. Quando a consciência adormece, esse instinto mais primitivo ele acaba despertando. A pessoa ela já não vê mais a vida como algo sagrado. A vida de alguém é algo sagrado. Deus habita naquela pessoa. Isso não existe mais. E como isso foi relativizado, a pessoa acha que tem o direito de tirar a vida do pai na frente da filha. Mas o ladrão, não, ele é um excluído da sociedade. Esse é o colapso do senso moral de uma sociedade. Herbert Marcuse, um outro grande pensador da chamada Escola de Frankfurt, pesquisa sobre isso depois, dizia que para você poder revolucionar a sociedade era preciso libertar o homem de todas as suas repressões, inclusive da noção de culpa. Você não deve se sentir culpado. E foi exatamente isso que aconteceu. A culpa virou algo do passado. Se sentir envergonhado é algo opressor. Inclusive o pecado virou autenticidade. A verdade virou um ponto de vista, não o seu ponto de vista. E no meio desse caos todo, o ser humano perdeu o senso de responsabilidade sobre os seus próprios atos. E hoje o que a gente está vivendo é só as consequências disso. A verdade ela já não é mais absoluta, o certo já não é mais sólido, o mal já não causa espanto para as pessoas. O relativismo, inclusive, virou uma espécie de religião. Quando a verdade desapareceu, a vida ela deixa de ser inviolável. E quando a vida deixa de ser inviolável, ninguém está mais seguro pelas ruas. E o que nós vemos nas ruas, nos noticiários, nas famílias? E o reflexo disso num país manipulado por achar que ser compreensivo é o mesmo de ser justo. Mas não é. A compaixão sem verdade ela é covardia. Eu sou empático, mas se você não for responsável, isso é destruição. E o relativismo moral é uma semente da barbárie. Quando o mal deixa de ser chamado de mal, ele se fortalece. E quando o mal cresce, ele cobra sangue de gente inocente. Por isso a cena que a gente acabou de ver, um pai caído diante da filha, isso não é só um crime, não. Isso é retrato de um país, é retrato de uma educação que perdeu o norte, que perdeu direção. Esse é o preço de uma cultura que brincou de inverter as coisas. E é por isso que hoje, mais do que nunca, é preciso falar o óbvio. O mal existe e ele precisa ser combatido. E não com relativismo, mas com verdade. Não com discursos bonitos, mas com coragem moral de fato. Presta atenção, uma nação que tem medo de chamar o mal de mal, ela está condenada a viver como escravo desse mal
para todo sempre. O que você está vendo nas ruas é a relativização. Pare imediatamente de relativizar as coisas. O que é sagrado, o que é errado e o mal existe. Compartilhe esse vídeo com alguém para que essas pessoas também parem de relativizar aquilo que não pode ser mais relativizado.